Capítulo 307, A força da medicina na purificação medular. Tradução, Cyber-revisão, Zezin. Embora o temperar a medula estivesse acima da condensação de pulso, na verdade não precisava atingir lentamente o pico da condensação de pulso antes de fazer um avanço no temperar a medula. Pelo contrário, para alcançar o temperar a medula, não importava se alguém estava no início do período da condensação de pulso ou mesmo avançado no período da condensação de pulso. Em outras palavras, temperar a medula e condensação de pulso pertencem a dois sistemas de cultivo completamente diferentes. Temperar a medula pertence ao caminho marcial do fortalecimento corporal do reino divino. Quanto aos reinos da condensação de pulso, ou Tian, Xiantian e núcleo rotativo, esses pertencem ao caminho marcial do recolhimento de energia. Quando um artista marcial passou do treinamento da força para o treinamento da carne e então para o treinamento das vísceras, depois a alteração dos músculos e finalmente, para o forjamento ósseo, a verdadeira essência do corpo penetrou mais profundamente, se tornando cada vez mais completa. Depois, uma vez que a verdadeira essência penetrou na medula, isso era temperar a medula. Caso contrário, a verdadeira essência inundaria os meridianos do corpo, isso era chamado da condensação de pulso. Após a condensação de pulso, a verdadeira essência fluiria pelo meridianos e entraria no Dantian e só assim alguém entraria no reino ou Tian, Xiantian. Então, quando essa verdadeira essência se tornou um núcleo dentro do Dantian, esse seria o reino núcleo rotativo. Ou seja, o temperar a medula corria junto ao período da condensação de pulso. Temperar a medula lançava os alicerces para que alguém entre nos 8 portões internos escondidos, esta era a transformação corporal. Mas, uma vez que a verdadeira essência da condensação de pulso penetrou através dos meridianos e entrou no Dantian, isso estava lançando as bases para o sistema de coleta de essências. No entanto, chegar na condensação de pulso era fácil, enquanto temperar a medula era incomparavelmente difícil. Era por isso que normalmente alguém alcançaria a condensação de pulso primeiro e depois seguiria para o temperar a medula. Era isso o que Lin Ming estava fazendo agora. Ele seguiu os métodos e os princípios encontrados na parte do temperar a medula do meridianos de combate das virtudes caóticas para controlar a força, a eficácia medicinal e penetrá-la lentamente no osso, pouco a pouco. O poder medicinal da pílula da introdução celestial era extremamente selvagem e violento. Se um artista marcial normal consumisse a pílula da introdução celestial, eles só podiam facilitar o caminho e refiná-la lentamente. Mas se alguém fizesse o mesmo que Lin Ming e tentasse fundir a eficácia medicinal da pílula da introdução celestial com sua verdadeira essência e forçá-la para a medula, isso provocaria um forte contra-ataque da força medicinal. Lin Ming sentiu como se seu sangue tivesse sido substituído por lava, onde quer que fosse, haveria uma dor terrível. Lin Ming, você está bem? Quando Mu Qianyu viu a aparência de Lin Ming que parecia estar sofrendo profundamente, ela estava um pouco preocupada. Se a força de alguém fosse insuficiente, eles podem até morrer ao comer a pílula da introdução celestial. Desde os tempos antigos, houve artistas marciais do período da condensação de pulso que desejavam se adiantar e depois de engolir a pílula da introdução celestial, eles sofreram uma morte horrivelmente violenta porque não podiam digerir completamente a potência do remédio. No entanto, Mu Qianyu não estava preocupada que isso acontecesse com Lin Ming. Afinal, a força de Lin Ming estava muito acima disso. Se ele fosse colocado dentro de um país pequeno, sua força seria equivalente a um artista marcial ou Tian avançado ou acima. Mas agora, vendo a aparência de dor de Lin Ming, o coração de Mu Qianyu parou por um momento. A reação de Lin Ming era muito intensa, estava além do que ela imaginou. Ao absorver a pílula da introdução celestial, era inútil que outros tentassem ajudar. Mu Qianyu só podia pegar um lenço e limpar o suor da testa de Lin Ming. Nesse toque, Mu Qianyu descobriu que a testa de Lin Ming estava queimando em um calor furioso. O que está acontecendo?
As sobrancelhas de Mu Qianyu saltaram. Houve um acidente quando ele estava tentando absorver a eficácia medicinal da pílula da introdução celestial. Por um momento, Mu Qianyu hesitou, pensando se deveria usar seu próprio cultivo para forçar o remédio no corpo de Lin Ming. Nesse momento, Lin Ming acenou com a mão com alguma dificuldade, apertou os dentes e disse: "Eu estou bem." Quando ele abriu a boca, Mu Qianyu viu que seus dentes estavam vermelhos com sangue. Não era que Lin Ming não conseguia suportar a eficácia medicinal da pílula da introdução celestial, era só que forçar a verdadeira essência a entrar na medula era simplesmente muito difícil. Lin Ming sentiu que seus ossos eram uma fortaleza invencível. Ele forçou um pouco da eficácia medicinal da pílula da introdução celestial vagarosamente, um pouco de cada vez, mas cada vez era como se seus ossos estivessem sendo perfurados. Em primeiro lugar, Lin Ming estava preso no pico do estágio do forjamento ósseo há muito tempo. Finalmente, sua verdadeira essência naturalmente transbordou, resultando em um avanço perfeito. Esse processo estabeleceu uma base sólida. Mas seus ossos foram endurecidos pela forja prolongada da verdadeira essência e eles eram quase perfeitos em densidade, sem uma única falha. Mas quanto mais sólido fosse o esqueleto, mais difícil era penetrar a eficácia medicinal no osso. No entanto, Lin Ming não se arrependia de nada. Quanto mais difícil fosse romper, mais perfeita e completa seria o temperar a medula. Somente quando a eficácia medicinal da pílula da introdução celestial sofria uma purificação através do sólido osso, conseguiria o melhor efeito ao entrar no temperar a medula. A filosofia de Lin Ming era: para estabelecer uma base, ela deve ser feita da maneira mais completa e sólida. A fim de atravessar um limite, deve passar por um avanço perfeito. Depois de um quarto de hora, o corpo inteiro de Lin Ming estava molhado de suor. Neste momento, dentro de seu corpo, na sua medula, havia apenas a menor tonalidade de ouro que era quase impossível de ver. A medula como sopa de ouro, esse era o símbolo do temperar a medula. No entanto, Lin Ming não sentiu a menor alegria, só se sentiu muito deprimido. Isso foi porque era uma quantidade incomparavelmente pequena. Ele usou 1/5 da eficácia medicinal da pílula da introdução celestial, mas ele só conseguiu criar um pequeno fio do temperar a medula que dificilmente poderia ser visto. Se ele quisesse completar o processo, ele temia que ele precisaria repetir todo esse processo umas 10 ou 20 mil vezes. Poderia ser que, para completar o limite do temperar a medula, ele precisaria de várias milhares de pílulas da introdução celestial. Céus! Mesmo que a rica e invencível ilha da Divina Fênix fosse abastecê-lo com várias milhares de pílulas da introdução celestial, ele provavelmente morreria de se encher com tantos. Era preciso saber que o Vale dos Sete Mistérios refinava apenas entre 20 a 30 pílulas da introdução celestial a cada 3 anos. Em média, eles tinham 8 ou 9 pílulas da introdução celestial todos os anos. Quanto à Ilha da Divina Fênix, eles poderiam fazer várias dúzias de pílulas da introdução celestial em um ano. Com esta velocidade, ainda seria necessário mais de 100 anos para a Ilha da Divina Fênix reunir vários milhares de pílula da introdução celestial. Não importa o quão talentoso fosse Lin Ming, ou o quanto gênio monstruoso ele era, seria impossível para a Ilha da Divina Fênix realizar uma façanha tão impossivelmente difícil para ele e guardar todas as suas pílulas da introdução celestial dos próximos 100 anos. Não só isso, mas mesmo que a Ilha da Divina Fênix estivesse disposta, Lin Ming não esperaria. Ele estava destinado a não completar o temperar a medula. Pensando nos 8 portões internos escondidos e 9 estrelas do Palácio do Dao, gravados dentro do meridianos de combate das virtudes caóticas e as imagens de seus pés quebrando a terra e seus punhos destruindo estrelas, Lin Ming não estava disposto a deixar isso passar. Em qualquer caso, ele não desistiria do temperar a medula. Enquanto ele tivesse apenas um pouco de esperança, ele ainda conseguiria encontrar uma maneira.
Ele o faria pouco a pouco, devagar e sem parar. Depois de confirmar sua determinação, Lin Ming apertou os dentes e continuou a absorver a eficácia restante da pílula da introdução celestial. Se Lin Ming usasse a pílula da introdução celestial em todo o seu corpo, pode não haver qualquer efeito no temperar a medula. Embora Lin Ming fosse rico, ele não era rico até o ponto de engolir as pílulas da introdução celestial como doces. Ele não podia aceitar comer uma pílula da introdução celestial tão rara e preciosa e não ganhar nem mesmo o menor crescimento de sua força. Pensando nisso, Lin Ming usou as técnicas encontradas nos meridianos de combate das virtudes caóticas, girando toda a verdadeira essência em seu corpo e forçando toda a eficácia medicinal em sua mão direita. Uma vez que não houve nenhum efeito temperando todo o corpo, então ele também pode se concentrar em temperar apenas um único ponto. Lin Ming escolheu a mão direita. Se for o punho dilacerador de ossos e órgãos ou usando sua lança, a mão direita era a parte mais importante. Primeiro, ele modelaria a mão direita e depois consideraria outras opções. A eficácia medicinal correu para a mão direita como uma maré. Sob a opressão do remédio, a mão direita de Lin Ming sentiu como se um sabre estivesse enfiado e torcido nela. Se não fosse pelas muitas transformações corporais que ele tinha sofrido dentro do pagode do feiticeiro que fez seu corpo incomparavelmente resistente, sua mão poderia já ter explodido em pedaços sangrentos. Então, Lin Ming forçou a eficácia medicinal em sua mão direita, foi de fato difícil. Toda a sua mão direita estava vermelha como uma bolsa de sangue e as veias azuis em sua mão latejavam como minhocas, se contorcendo ferozmente. Lin Ming caiu, pressionando a mão direita contra seu corpo, como ele mal suportou a dor da eficácia medicinal temperando sua medula. Gotas de suor caíram pelo cabelo, caindo no chão. O tempo passou lentamente e finalmente uma hora passou. Lin Ming finalmente refinou a maior parte da pílula da introdução celestial. Neste momento, ele se sentiu como um fraco bebê recém-nascido. Seu consumo de verdadeira essência foi muito grande. Lin Ming rolou sobre o altar de pedra, dando grandes suspiros. Felizmente, esse local era único. Com cada respiração, uma grande quantidade de energia de origem do fogo entrou em seu corpo, sendo rapidamente absorvida pela semente do deus herege e umidificando os meridianos secos de Lin Ming. Enquanto olhava para a mão direita, havia apenas uma fina camada de ouro pálido na superfície da medula óssea. Embora isso estivesse longe de alcançar a medula como sopa de ouro, Lin Ming ainda podia sentir que esta pequena parte da medula estava cheia de uma vitalidade sanguínea esmagadora. Apenas uma pequena medula da minha mão tem o menor sinal de ouro pálido. Embora não haja nenhuma mudança no meu antebraço, parece ser muito mais vermelho. Lin Ming estava falando sozinho. Um humano tinha dois tipos de medula, o primeiro era uma medula amarela e a segunda era uma medula vermelha. Apenas a medula vermelha poderia criar sangue. Quando um bebê nasce, seu corpo inteiro era cheio de medula vermelha que poderia criar sangue. Mas, quando alguém envelhecia lentamente, a cavidade óssea que segurava a medula vermelha gradualmente se enchia de gordura, transformando a medula vermelha em medula amarela que já não podia produzir sangue. Quanto mais velha fosse a pessoa, maior seria a proporção de medula amarela, fazendo com que a vitalidade sanguínea de uma pessoa fosse insuficiente. Era por isso que a vitalidade do sangue de um bebê era muito mais vigorosa e potente que dos idosos. O antebraço direito de Lin Ming já havia se transformado em medula óssea vermelha pura. Se a medula de seu corpo inteiro pudesse mudar para medula óssea vermelha, então o poder da vitalidade do sangue seria muito mais robusto e se era resistência ou recuperação, tudo seria muito mais formidável. Lin Ming, você está bem? Ao ver que Lin Ming finalmente recuperou a consciência, Mu Qianyu soltou um suspiro de alívio, entregando seu lenço para ele. Ela não pensou que Lin Ming teria uma reação tão brutal depois de engolir a pílula da introdução celestial.
Estou bem. Lin Ming acenou com a mão e pegou o lenço que Mu Qianyu entregou. Ele descobriu que esse pedaço de roupa que continha uma fraca fragrância celestial já estava sujo. Obviamente, isso foi por causa dele. Lin Ming sorriu desajeitadamente, envermelhado. Ele olhou para baixo e viu que todo o seu corpo estava coberto por uma espessa camada de óleo preto engordurado. A pílula da introdução celestial era capaz de purificar os músculos e a medula, uma cura milagrosa capaz de remover o Aroutian. Depois de comer uma, alguém naturalmente soltaria as impurezas. Lin Ming não suportou a sensação pegajosa de estar nessa graxa. Ele disse a Mu Qianyu, vou tomar um banho. Milímetro, vá em frente. Na parte de trás da caverna do ancestral Xian, havia uma banheira profunda que havia sido escavada. Lin Ming andou a passos largos e quando ele chegou, ele na verdade não começou a remover suas roupas para tomar um banho, mas, em vez disso, olhou para ver se ninguém estava lá e, em seguida, tirou uma espada tesouro de grau humano de nível baixo de seu anel espacial. Olhando para a ponta brilhante da espada tesouro, Lin Ming de repente esticou a mão direita e agarrou a lâmina da espada. Ele não usou nenhuma proteção de verdadeira essência, mas apenas dependia da carne nua de sua palma, cravando firmemente seus dedos na espada tesouro, amassando e torcendo. Zizizi. No silêncio da banheira de banho, havia apenas o som claro de metal se deformando. Lin Ming sentiu uma leve dor na mão, mas sua mão na verdade não foi cortada pela lâmina da espada. Depois de várias respirações, a espada tesouro grau humano de nível baixo foi completamente dobrada por Lin Ming. A lâmina estava torcida em uma bagunça. Esta era uma espada tesouro que o Ugong havia feito e também poderia ser considerada no topo de todos os tesouros grau humano de nível baixo. Em outras palavras, a resistência da mão direita de Lin Ming de fato superou a de um tesouro grau humano de nível baixo. Lin Ming já havia dependido do fluido como seda para parar uma lâmina com uma palma vazia. Mas agora, ele poderia dobrar uma espada tesouro sem qualquer proteção de verdadeira essência. A força da carne da mão direita de Lin Ming realmente chegou a tal ponto. Se a usasse com sua verdadeira essência, seu poder defensivo atingiria um nível aterrador. Não só isso, mas quanto mais forte era sua força corporal, mais forte seria sua força de ataque. Com um único soco, ele poderia quebrar pedras. Pode-se dizer que, quando isso acontecer, o próprio corpo de Lin Ming se tornaria uma arma tesouro.